Salve galera, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vocês estão muito bem aí? Beleza. Hoje a gente vai falar do morcego, a simbologia por trás desse animal. O morcego é um animal, né, muito conhecido, muita gente tem medo, mas será que você conhece todas as simbologias dele? O morcego está envolto num conceito de sombras e mistério e possui uma simbologia muito rica e variada, né, em diversas culturas. E ele aparece na cultura pop também, recentemente, com o Homem-Morcego, né, o Batman. Mas a gente vai falar aqui de outras referências fora o Batman, né? Referências mitológicas, referências, né, de conceitos, crenças e lendas e tudo mais. A gente já fez várias simbologias aqui, tem a simbologia do lobo, tem a simbologia da coruja. Eu vou estar deixando os cards para vocês aí, para vocês assistirem. E hoje vamos falar do morcego. Eu acho que a mítica mais conhecida do morcego, até mesmo pela sua aparência, é a associação dele com os vampiros, né? Sim, os morcegos têm associação com os vampirismos, principalmente porque tem alguns deles que são hematófagos. O que é isso, João? Eles bebem sangue. Então, sim, eles são associados ao vampirismo e ao ocultismo e causam medo em muita gente. Isso aí é bem comum, tá? É a associação mais comum deles, é literalmente a alusão deles serem associados ao vampirismo. Na Idade Média, principalmente, eles eram associados a bruxas como mensageiros da sombra e familiares delas, e também a vampiros, né? Visto que os vampiros eram capazes, segundo a crença, de se transformar nesses animais e se disfarçarem entre os humanos. E também pelo fato dos morcegos serem hematrófagos, como eu disse, e beberem sangue, eles estão literalmente associados ao vampirismo direto. Comum ver os morcegos associados a figuras de terror, a cemitérios, a bruxas e até o Halloween, e como eu disse, aos vampiros. Mas você sabe de onde veio essa ligação? Fora o fato de eles serem hematrófagos, que já é um fato que contribui para que eles sejam associados aos vampiros, também tem o fato de que esses animais têm hábito noturno, né? Eles voam à noite e dormem de dia. E também o fato de que eles não têm uma aparência muito bonitinha. Você considera um morcego bonito? Pois é, um morcego não é bonito. Fisicamente ele é estranho, esquisito. Um rato com asas, digamos assim. Então muita gente considerava ele sombrio, né? Como uma criatura das trevas mesmo, das sombras. Pelo fato dele ter esse hábito hematrófago, ser noturno e ainda ser feio, ele tinha uma má reputação. E essa má reputação fez com que ele tivesse a, a, o, a ligação, né, com o misticismo, de fato como sendo um familiar das bruxas, também como tendo ligação com os vampiros e também tendo ligação com o mundo dos mortos, porque morcegos seriam associados ao deus Maia, chamado de Camazot, que é um deus com corpo de homem e cabeça de morcego, que segundo essa mitologia é o deus da morte Maia, né? Um dos deuses da morte Maia, um guardião da morte Maia. Apesar da maioria ver eles como animais assustadores, aterradores, ligados à sombra e à escuridão, tem alguém, alguns países que veem ele de forma benéfica. A exemplo da China. A China vê eles de forma benéfica. A China vê eles como símbolo de longevidade e de bom sinal, de bom agouro. Ver um morcego significa fortuna e longevidade, ou seja, vida longa e dinheiro. Se você vê um morcego, é sinal de boa sorte, pelo menos na China, tá? Na China, até hoje, se você vê um morcego passar e tudo mais, é um bom sinal para você. Significa que você vai viver mais, ou que um parente seu vai viver mais, ou que você pode estar ganhando algum capilé aí, algum cascalho aí também. Outra simbologia que também pode ser considerada boa é que o morcego é considerado um guardião, né? Em algumas culturas indígenas, o morcego não é um ser aterrador, não. Ele é um guardião da natureza e também um guardião do submundo, um guardião dos portais dos espíritos, ou seja, segundo as crenças indígenas, ele vê mortos e pode trazer recados desses mortos aos vivos, que é meio um papel similar ao que a gente já falou das corujas aqui, né? Vamos colocar aí no card aí se você não tiver visto. Ainda assim, apesar das culturas indígenas, né, de algumas culturas indígenas e do pessoal da China ver o morcego com bons olhos, a maioria dos países vê o morcego como uma figura de mau agouro, de medo, ligada ao ocultismo e às sombras. E por ele ser ligado às sombras e ao medo, a figura mais popular que a gente tem que usa o símbolo do morcego, que é justamente o Batman, que é um dos meus personagens preferidos, ele usa o morcego como símbolo de medo, literalmente para causar medo e espanto aos criminosos de Gotham, que é justamente o que um morcego faz, né?
Ou se você vê um morcego, você faz um carinho nele? Provavelmente você vai sair correndo, né? Muito por causa da aparência, como eu falei, e por causa dele ser hematófago, né? Alguns morcegos são frutíferos, mas tem aqueles que bebem sangue, né? Então, muita gente corre dos morcegos, porque pode correr esse risco, né? Os morcegos também são tidos aí, uma visão positiva também, que também é de origem indígena, é que eles têm uma intuição muito boa. Essa noção de que morcegos são guias, porque eles têm uma intuição muito boa, eles são altamente intuitivos, vem do fato de eles usarem a ecolocalização, né? Vem do fato biológico de que eles usam uma ecolocalização, de que eles têm um sonar, e por isso eles se localizam. Morcegos são praticamente cegos, quase não enxergam, mas eles têm uma ecolocalização muito boa. Portanto, os indígenas consideram eles como indígenas americanos, tá? É bom falar isso. São indígenas americanos. Estou falando de cultura dos indígenas estadunidenses, tá? Eu não sei como é referenciado aqui no Brasil, pelo menos eu não achei nada durante as minhas pesquisas. Mas alguns indígenas, algumas culturas, né, dos povos lá dos Estados Unidos, consideram os morcegos como guias, porque eles têm alto nível de intuitividade. Isso vem do fato de eles terem aí seus sonares, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal. Um abraço.